O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul aprovou por 7 votos a 0 o parecer que suspende a concessão de reajuste aos vereadores de Porto Alegre. A Câmara garante que não vai recorrer. O assunto entrou em pauta na sessão descentralizada do TCE que ocorreu na PUC. O relator da matéria, conselheiro Iradir Pietroski, aponta que a lei que concede o reajuste só pode ser aprovada de uma legislatura para outra. Além disso, não pode estipular vínculo de percentuais com salários de deputados ou outro tipo de subsídio. Que a Lei Municipal 10.560/2008, ao fixar a forma de reajuste dos subsídios dos parlamentares de Porto Alegre, com fundamento em percentual de 74,033% dos subsídios de deputados estaduais, padece de inconstitucionalidade. Os vereadores do PSOL, únicos que se posicionaram contrários ao aumento, comemoraram a decisão. Me parece que isso confirma totalmente que nós, vereadores do PSOL, tínhamos razão quando dizíamos que esse aumento não era devido, não era justo, não cumpria a função constitucional da remuneração de parlamentares. A lei que reajustaria os salários dos vereadores de Porto Alegre foi aprovada em fevereiro. A presidente da Casa, Sofia Cavedon, fez uma consulta ao Tribunal de Contas e não pagou a diferença enquanto não obteve resposta. Com a decisão de hoje, a mesa diretora dá o assunto por encerrado e garante que não vai recorrer. Não procedemos o aumento e não procederíamos mais. A decisão do Tribunal de Contas agora cria uma jurisprudência, estabelece com nitidez, inclusive para o conjunto das câmaras e vereadores, e talvez, quiçá, para o país, né, uma desvinculação, uma compreensão de que não é possível vincular os subsídios dos vereadores com os deputados. A decisão do Tribunal de Contas deve servir de base para julgar leis semelhantes que concederam reajustes a vereadores de outras 12 câmaras do estado. Entre elas, a de Canoas. Os parlamentares aprovaram um aumento de 73% nos próprios salários no início deste ano. Quando reiterei o pedido de medida cautelar, pedi que também o tribunal verificasse quais desses municípios efetivamente implementaram os reajustes e, no caso de efetiva implementação, também será pedida a medida cautelar. Isso aí no próximo momento, então? Brevemente. A resolução que exige o uso de cadeirinha para o transporte de crianças completa 1 ano neste mês. Nesse período, houve uma redução no número de mortes de crianças em acidentes de trânsito. Por outro lado, o Detran registra aumento no número de multas por descumprimento da lei. O arquiteto Sandro já está utilizando o segundo modelo de cadeira para o filho Lorenzo, de 4 anos. Ele comenta que jamais transportou o filho sem o equipamento. Para Sandro, a cadeirinha é a garantia de sair de carro com segurança. É a única forma que a gente tem tanto de segurança, do jeito que está o trânsito hoje, de tu saber que o teu filho está bem seguro, né? Tem que seguir a regra, é o que tem na lei e pela própria segurança do teu filho, né? O teu bem maior, tu tem que estar com ele sempre, andar com ele sempre seguro. A legislação prevê o uso de 3 tipos diferentes de assentos. Até 1 ano de idade é o bebê conforto, posicionado de costas para o motorista. Para crianças de 1 a 4 anos é utilizada a cadeirinha, colocada na mesma posição dos passageiros. Dos 4 aos 7 anos de idade, o equipamento é o booster, ou assento de elevação. Neste caso, a criança utiliza o próprio cinto de segurança do automóvel. A lei ainda prevê que apenas crianças com mais de 10 anos podem viajar no banco da frente. Nas lojas, o preço dos itens continua o mesmo desde o ano passado, mas a procura pelo equipamento reduziu. Este estabelecimento no centro de Canoas chegou a criar filas de espera pelas cadeirinhas. De outubro a dezembro de 2010, foram vendidas em média 120 unidades por mês. Agora, de acordo com a gerente, a loja não chega a comercializar 5 assentos a cada 30 dias. Final do ano, na época de férias, né? E a partir do momento que saiu a lei até mais ou menos fevereiro deste ano. Depois disso caiu bastante a venda. Nos 12 meses em que a legislação está em vigor, o número de mortes de crianças de 0 a 11 anos em acidentes de trânsito reduziu 32%. Mas mesmo assim, todos os meses, em torno de 350 motoristas são autuados pela falta da cadeirinha. Ainda
existem motoristas, condutores e pais, provavelmente, não é, que não utilizam, estão resistindo. Então, seus filhos estão inseguros, sendo transportados, correndo risco de acidentes, né, de se machucarem, enfim. E ainda preciso se conscientizar. Por isso que essas campanhas educativas, elas têm que ter caráter permanente. Amanhã vai faltar água em Sapucaia do Sul. O abastecimento será interrompido nos bairros Bela Vista, Mauá Garimpo, Vila Corsã, Amobém, Vila Vargas, Santa Luzia, Parque Joel e Vila Verde. O sistema deve ser normalizado às 6 horas da tarde. O ar seco que está sobre o Rio Grande do Sul garantiu mais um dia ensolarado e com temperaturas agradáveis. Julian Serafim, esse clima seco, esse clima gostoso, vai continuar até quando? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Olha, para amanhã e sexta, os mapas ainda indicam tempo seco com sol entre nuvens. Acompanhe. No decorrer desta quinta-feira, o sol continua predominando entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura mais baixa será registrada em Cambará do Sul, 1 grau. O tempo bom deixa a tarde quente, máxima de 27 graus em Uruguaiana. Na Grande Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 24 graus. Tempo estável e ensolarado na capital gaúcha. Sexta-feira, o tempo continua seco e com sol em todo o Rio Grande do Sul. No sábado, o tempo muda. Na região da fronteira com o Uruguai, o dia já começa com tempo nublado e as chuvas começam ainda pela manhã. Durante a tarde, os temporais atingem o oeste, Campanha e centro do estado. Vanessa. Tá certo, Julian. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã para você também.